Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Aleluia. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9 e 10 de Provérbios, capítulo 3. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amado Deus, soberano Pai, te damos graças mais uma vez por essa oportunidade, privilégio, por estar aqui e poder ter condição de ensinar mais uma vez a tua palavra. Espírito Santo, quero esvaziar-me do meu eu, para que tu possas usar a minha voz, a minha boca, e falar com o teu povo, Senhor, mediante a tua palavra, para que nós possamos entender como depositar, Senhor, as nossas finanças no altar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fala conosco, para honra e glória do teu nome. Assim te damos graças por tudo, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu acho que o nosso povo sabe muito de finanças na Bíblia. O povo não vem para terça-feira, eu acho que ele sabe mais. Mas você, eu, nós que estamos aqui, vamos aprender um pouco mais, né, Marival? Para que a gente possa entender a palavra do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, esse livro de Provérbios é um livro que você tem que meditar todos os dias. Porque quando Salomão escrevera esses versos, é porque, irmãos, o homem tinha todo o conhecimento. A sabedoria dele era tanto que a prosperidade acompanhava ele. Ou seja, a prosperidade corria atrás do rei Salomão. Por que muitos de nós não alcançamos esse objetivo, ou esses sonhos também? De ter uma casa próspera, de ter uma casa abençoada, de ter uma casa onde não falta nada. Todo mundo quer, né? Mas a Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer. O que foi lido hoje mesmo, Salmo 122, o verso de número 6. Salmo 122, o verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Só que, para que você venha orar, você tem que entender o sentido de você alcançar essa prosperidade. Porque orar, eu creio que todos nós oramos todos os dias. Nós oramos todos os dias, mas tem dia que parece que o negócio está difícil. Meia-noite você está em casa, querendo assar um pão lá no seu fogão, e de repente o gás acaba. O gás só acaba quando você está desprovido disso. Eu não sei, na minha casa é assim, não sei se é na sua também, mas acontece. Então olha só, o que significa colocar as finanças no altar? O tema da mensagem de hoje é essa, como eu já falei. Deposite as suas finanças no altar. Então olha só, quando a gente fala colocar as nossas finanças no altar, como colocar as nossas finanças no altar? É uma pergunta. Se você viver esse verso do Salmo de número 122, não é preciso você correr atrás de prosperidade, porque a própria prosperidade vai se aproximar de você, ou seja, vai estar em você e para você. É por isso que o salmista fala, para que nós possamos orar pela paz de Jerusalém. Quando a gente fala de paz de Jerusalém, você pode incluir a igreja,
Você pode incluir a tua família. O que menos nós fazemos é orar a favor da família. Murmurar. Quantos murmuram? Ah, pastor, você não conhece o meu filho, você não conhece a minha filha. Eu não posso conhecer, mas Jesus conhece. O nosso Deus conhece até mesmo o nosso pensamento. Antes de você pensar, Ele já sabe. Então nada sai ou foge da presença de Deus. O que significa colocar as finanças no altar? Significa colocar Deus em primeiro lugar. Já começa aí, na introdução. Será que você, nessa introdução, você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida? Aleluia. Acima das preocupações ou também apegos materiais. Irmãos, tem gente que segura coisas materiais. Tem gente que idolatra coisas materiais. Exemplo, a casa, o carro, o serviço, a mesa que você senta, o sapato que você calça, o chinelo ou a sandália que você calça. Quantos fazem isso? Essa roupa aqui, eu só uso ela para ir para a ceia. Eu não saio de casa se eu não vestir a melhor roupa. Irmãos, isso aí vai passar, a roupa vai acabar. Um dia ela vai acabar. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dizendo que você quer que suas finanças estejam no altar. O altar representa o quê? Terça-feira passada eu falei. Representa a presença de Deus. E eu posso afirmar com toda certeza. Eu vou colocar aí uma observação. Observação. Toda vez que você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, não vai ter problema que vai resistir à tua oração. Não vai ter ninguém que vai impedir o teu clamor chegar no trono de Deus, na presença de Deus. Mas para isso, sai daqui nesta noite entendendo que Deus tem que ser a primazia. Deus tem que ser a exclusividade na tua vida, na tua casa. Tem que ter presença de Deus na tua casa, porque onde tem presença de Deus, eu posso afirmar, o mal não pode chegar nem na porta. Meu Deus. Porque a presença de Deus vai te guardar. Aleluia. Vocês estão entendendo? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pastor, qual seria o seu dente? Está aí, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o que? O teu coração. Irmãos, o carro um dia vai acabar, vai enferrujar, vai acabar. A tua casa um dia ela vai acabar. Talvez você vai ter que derrubar e construir outra. Eu não sei, daqui a 200, 300 anos, não sei. Mas pode acontecer isso. Quando a gente fala de tesouro, está falando de riquezas. Aonde está ficando a tua riqueza? Meu Deus. Porque aonde está a tua riqueza, ali estará o teu coração. Aí tem gente que fala assim, mas Deus só quer o coração. Será que é só o coração? Até porque coração vem da palavra grega cardia. E quando fala de cardia, está falando de vida. Então, enquanto você respirar e estirar, eita Deus, aleluia, a presença de Deus tem que prevalecer na tua vida, tem que estar sobre você, tem que estar lá no teu quarto. Pode falar, né? Aleluia, glória a Deus, pode participar, tá? Não sou dono da verdade. Como que você está conduzindo a tua vida?
Será que o problema é a igreja? Será que o problema está no teu irmão? Ou será que talvez o problema esteja em você? Você quer transferir responsabilidade para o outro? Quando a Bíblia fala de outro, ele está falando para o outro. Nós nos esquecemos de olhar para o espelho, aonde o espelho vai refletir a tua imagem. Você próprio, você pode se definir. O que eu estou fazendo para Deus? Mamãe? O que eu estou oferecendo para Deus? Aleluia. Será que Deus está sendo exclusivo na minha vida? Aleluia. Será que Ele está sendo em primeiro lugar na minha vida? Ou eu estou colocando meu esposo? Ou eu estou colocando a minha esposa? Ou eu estou colocando os meus filhos? Isso tudo vai passar. Os filhos crescem, os filhos vão casar, os filhos vão ter filhos, vão ter seus netos. Mas Deus tem que estar sempre na primazia da tua vida. Aleluia! Ontem estava lá com minha gatinha na chácara do governador, no culto de missões. Irmãos, o povo não quer mais saber de igreja. O povo quer ficar um monte de coberto, ou no sofá, assistindo jogo, assistindo novela, assistindo filme, não sei. E esquece que ó quão suave é que se inclusive em unir. Alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Não é qualquer casa. Porque quando você fala, vamos à casa do Senhor, é uma casa qualquer, irmãos. Agora, quando há um agraciado, muda todo o contexto de uma frase. Vamos à casa do Senhor, ou seja, a igreja. Você pode buscar o Senhor na sua casa? Sim. Mas quando tem culto, você tem que estar onde? Na casa do Senhor, porque aqui representa o Monte Sião, um monte de oração. Orar mais ação. Você tem que ter essa ação, ou seja, vir para a casa do Senhor. Porque quando você bate no peito e fala que Deus está em primeiro lugar, você tem que estar na casa do Senhor. Meu Deus. Eu poderia nem falar esse versículo, mas Deus tocou no meu coração para poder falar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu coloquei uma observaçãozinha aí, irmãos. O altar é lugar de entrega, renúncia e confiança. Vou repetir, ó. É lugar de entrega. Entrega a tua vida ao Senhor na casa dele. Aleluia. Renúncia é você renunciar ao teu eu, é deixar as coisas de casa e vir para a casa do Senhor. Termina o culto, vá para a sua casa. Você faz uma janta abençoada, vai jantar com a sua família, irmãos. Primeiro é Deus que tem que estar em primeiro lugar. Depois é a tua casa. Vocês estão entendendo? Quando fala de renúncia, é você deixar o teu eu de lado. Porque quando você deixa o teu eu de lado, você entra na confiança. E quando você tem confiança, ninguém te segura. Aleluia. Porque Deus te dá força para que você venha resistir todos os bombardeios de Satanás. Vocês acham que o Satanás fica feliz que você está na casa do Senhor? Quem te conduziu até a casa do Senhor é o Espírito Santo. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua família, na igreja. Aleluia. O que significa colocar as finanças no altar? Segunda coisa, é saber que Deus é dono. Ele é o dono de tudo.
É saber que Deus, Ele é o proprietário de tudo. Deus, Ele é o criador e proprietário de tudo. No começo de tudo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou tudo? Deus, o arquiteto perfeito, aquele que soprou em tuas narinas e te deu fôlego de vida, aquele que tem que ter exclusividade na tua vida, tem que estar depositado no teu coração e no teu subconsciente você dizer: Hosana, 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 glória a Deus. Oxalá que Deus receba o teu louvor. Tem gente que falou Oxalá. Aí eu vi uma aberração de Deus falando que Oxalá é coisa de orixá, não tem nada a ver. Oxalá é queira Deus. Deus quer que você seja abençoado. O melhor desta terra não é para o mundo. O melhor desta terra é para você. Não é para o mundo. Tem coisas que nós deixamos o mundo pegar para si. Quer ver uma festa que era uma festa cristã, que hoje virou uma festa mundana? Se chama Carnaval. Carnaval era uma festa cristã, onde o povo se reunia para adorar a Deus, sair em procissão e caminhada. Pesquisa na internet, vocês vão ver o que o pastor está falando para vocês. Aí de repente, o povo de Deus deixou de lado, o mundo segurou. Aí fica humilhando o nosso Deus lá na Sapucaí, arrastando Jesus pelo chão, batendo em Jesus. Faz Jesus daquelas coisas que não pode, que não deve, mas todos aqueles que apontaram o nome de Jesus e com a imagem de Jesus estão debaixo da terra. De Deus não se zomba, de Deus não se ri. Deus é Deus. Não existe nem nome para Deus. Nós chamamos de Yahvé, chamamos de Javé, chamamos de Elohim, chamamos de Jeová. Mas lembra que ele falou com Moisés? Senhor, como que eu vou chegar lá em Faraó? Vou dizer: quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Meu Deus. Nós pensamos muito pequeno, porque nós somos um ser finito. Nós nascemos, crescemos, procriamos e um dia a gente vai morrer. Isso é a vida do homem. Quando você fala que Deus está aqui, você está limitando Deus neste espaço. Quando você fala que Deus está lá no teu serviço, você está limitando o poder de Deus no teu serviço. Deus não tem espaço, porque o próprio tempo está na mão dele. Ele é arquiteto de tudo. Então, para Deus não existe nem o que falar. Ele é Deus, pronto, acabou. Olha o tamanho que é o teu Deus. Tem gente que diz que Deus está no infinito. Infinito é uma coisa para você, na sua lógica, é uma coisa que não tem fim. Não é isso? E o universo? Ele é o quê? Infinito? O próprio infinito está na mão de Deus. Porque quando você fala que Deus está no infinito, você está limitando o poder de Deus no infinito. Você acha que é uma coisa que não tem fim. Deus está além disso. Meu Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Esquece do que estão falando aí fora. Se apresente a Deus como servos verdadeiros, transparentes, para que você venha ter a sua vida, as suas finanças no altar. Aleluia. Finanças tem que
está na presença de Deus. Altar está falando isso. Altar, presença de Deus, dele por Deus. Quando a gente fala que Deus é dono de tudo, sabe que Deus é o Criador, é o proprietário de tudo. Salmo de número 24, verso 1. Cadê o Fernando? Sumiu? Vai lá, Daí, me ajuda aí, põe aí pra gente, de repente eu estou errado, né? Salmo de número 24, verso de número 1. Do Senhor é o que, irmãos? E tudo que nela existe. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e o que? Plenitude. Quando fala de plenitude, está falando de completude, ou seja, do completo. O mundo e aqueles que nele o que? Habitam, moram. Você pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nessa tradução aqui fala: do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Meu Deus. Você, aqui na terra, você é mordomo. Nós somos mordomos. Aleluia. Nós temos que administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como que você está administrando a tua casa? Você, homem, será que você está sendo sacerdote do seu lar? Ou será que você está transferindo o teu sacerdócio para a sacerdotisa, que é a tua esposa? O cabeça do lar é o homem. Mas se você não fazer a sua parte, a mulher vai e faz, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Mas primeiro o parte do homem. Quem vai ser cobrado primeiro? Você, homem. Você, homem, que vai ser cobrado. Como que você está vivendo maritalmente? Está agradando a tua esposa? Você está agradando o teu esposo? Meu Deus. Aleluia. Como você está administrando revela a tua maturidade espiritual. Se você não estiver administrando a tua vida espiritual, desculpa falar, está arrebentado. Participe, irmão, vocês estão caladinhos. Abandonato ali, né? Pode participar. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que você deve colocar as suas finanças no altar? Terceira coisa. Porque você deve colocar as suas finanças no altar? Porque o dinheiro revela prioridades. O dinheiro faz você se afastar da igreja. O dinheiro faz você se afastar da tua família. O dinheiro faz você se afastar da tua esposa. A tua esposa pode se afastar de você por causa do dinheiro. Meu Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Isso aqui é forte. Segura aí, irmãos. Meu Deus. Eu queria ter mais tempo. 8h22. Meu Deus. É meu inimigo esse relógio, não gosto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir o que há dois. Ajuda eu. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a o quê? Mamon. O que é mamon?
pegar vocês e aqui agora. Quem é Mamon? É o diabo. É o cão? É o diabo? Quem é Mamon? Me ajuda. Vamos definir esse Mamon hoje. É o mundo. Eita Deus. Essa palavra Mamon vem do aramaico Mamonas. O aramaico Mamonas significa riqueza material, ou seja, você se apegar às coisas materiais, a sua casa, o seu carro, seja o que for. Irmãos, eu conheci duas crianças ainda pequenas que elas passavam o dia todinho fora de casa porque não poderiam entrar dentro de casa porque senão ia sujar o chão, o piso da casa. Os meninos ficavam o dia todinho, corre para lá, corre para cá, perturbar o vizinho para lá, perturbar o vizinho para cá. Irmãos, tomava banho num copo que era mais poluído do que o rio Minha Ponte. Eu conheço dois meninos que faziam isso, que mergulhavam dentro daquela água suja, que descia toda coisa suja da cidade e caía dentro daquele córrego. E os dois iam para lá tomar banho com os amigos. Eu conheço. Esses meninos aí, meu irmão. Aleluia. Lá em Rio Branco, no Acre, tomava banho naquela água poluída. Tinha uma maternidade que ficava um pouco mais clara, a água descia lá. E a gente, criança, não queria saber de nada. Quando eu chegava em casa, levava uma correção da minha mãe, que não era fácil. Vocês acham que o pastor não passou por essas coisas? Nós já fomos levados também. Brigo, mas como era gostoso. É por isso que eu não brigo com os bichinhos que estão correndo aí. Quando eu passava um pouco mais dos bancos, das poltronas, irmãos, eu fazia muita coisa na igreja. Quando eu vejo a Emanuele, é uma santa essa menina. Eu não vejo ela fazendo essas coisas. Aleluia, Deus. Irmãos, quantos de nós estamos se apegando a bens materiais? Quantos de nós estamos colocando dinheiro em primeiro lugar? Lembra do aramaico que eu falei, Mamonas? Meu Deus, Mamon de Mamonas? Irmãos, deixa as coisas materiais de lado. Deixa o dinheiro de lado e corre para a presença de Deus enquanto tem tempo. Aleluia! Meu Deus. Eu conheço gente, ainda bem que não tem essas coisas aqui. Não tem. Pelo menos eu acho que não tem. Né? Irmãos, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Irmãos, troca a igreja por dinheiro, troca Deus por dinheiro. Será que você está realmente colocando Deus em primeiro lugar? É preciso Deus trazer uma palavra dessa para você entender que a primazia da tua vida está na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Você tem que honrar a Deus com as primícias, ou seja, primeiros frutos, antes de qualquer outra coisa. Ou seja, como colocar minhas finanças no altar? Primeira coisa, honrar. Ou seja, honrar. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 que a gente já leu. Olha só. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha só. Primeiros frutos. Tem gente que está lá no passado, no Velho Testamento, lá juntamente com Malaquias. Tem gente que tem medo do livro de Malaquias. Não, se você vai falar de dízimo, você tem que entender o contexto, para você entender por que aquele povo estava sofrendo. Deus sempre usa o servo dele para alertar o povo. Deus usa você para alertar o povo.
tua casa. Deus usa você lá no teu serviço para você mostrar quem é Deus naquele lugar. Ele não tem tudo na tua vida? Você não é o mordomo dele? Aleluia. Louvado seja Deus. O povo lá na época de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, vai começar a contar essa história. Deus chega para o profeta: eu vou conjecturar para você entender. Vocês pensam que vocês me enganam? Vocês não me enganam, não. Vocês vão lá no campo, pegam uma vaca lá, doente, malhadinha, toda destroçada, e traz para minha casa e oferece como dízimo e como oferta alçadas. Isso que vocês estão trazendo para mim, eu comparo como esterco. O que é esterco, irmão? Fala, irmão, pelo amor de Deus, não é só para você. E eu vou lançar isso no rosto de vocês. O que é rosto, irmão? Face, Senhor. Imagina se Deus fizesse isso hoje. Misericórdia, sério, muita gente sim. Irmãos, a palavra não muda. A palavra, ela mexe conosco mesmo. É por isso que tem gente que tem medo do culto de terça-feira. Porque a palavra fala mesmo, irmãos, e dói. Mexe com o nosso sentimento. Tem que mexer mesmo, irmãos. Porque ser crente não é de qualquer jeito, não é bagunçado, não, irmãos. Devolver o que é do Senhor é obrigação sua. É minha obrigação, é nossa obrigação, é dever nós tomarmos conta da casa do Senhor. Porque só vai ser reconstruído isso aqui, irmão, quando você entender que você tem que devolver o que pertence ao Senhor. Quando Salomão começou a construir a casa do Senhor, ele fez por excelência o melhor, irmãos. O palácio, a casa do Senhor foi o melhor. Agora nós queremos fazer de qualquer jeito? Não pode. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu coloquei uma observação, se você quiser anotar ela, não tinha uma observaçãozinha. O princípio das primícias é honra, gratidão e humildade. Além de você honrar Deus, você tem que ter gratidão para ir com humildade. Gratidão, por isso que eu gosto do original. Do grego eucaristia. O que é eucaristia? É reconhecimento por aquilo que Deus já fez por você. Eucaristia é isso, irmãos. Então, quando você não traz o que pertence ao Senhor, você não está sendo grato por aquilo que Ele te deu. Porque se você tiver gratidão na tua vida, meu Deus, você vai honrar a Ele. E tem uma coisa, tem que ser com humildade. Não vai fazer igual o fariseu, não. O fariseu, ele dizimava assim, vai de quanto que isso aqui é o dízimo do fariseu, você entende? O fariseu ficava esperando, todo mundo ficou olhando para ele. Aí chegava, pegava, ia depositar lá na casa do Senhor. Se o povo não estivesse orando, ele, não estivesse vendo, ele, tinha que se mostrar que estava dizimando. Irmãos, quando você dizima, não é preciso você do Flamengo ficar sabendo que você está vivendo aquilo que pertence ao Senhor. É dele, irmãos. Quem ministra somos nós, mas é dele. É para ele, a honra é de Deus. Vocês estão entendendo? Minhas finanças no altar. Será que Deus está em primeiro lugar na tua vida? Meu Deus. Aleluia. Aí continua o versículo 10 de Provérbios capítulo 3. E encherão fortemente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares é o lugar onde você bate na uva, faz o suco de uva. É o local onde você vai fazer esse suco de uva, mas representa a tua casa. E quando você está falando aqui, meu Deus, de vinho, vinho na Bíblia simboliza o quê? Eu falei terça-feira passada, simboliza alegria. Lembra daquele casamento que teve? Que Jesus também foi convidado. Depois de 3 dias foi que Jesus foi aparecer nesse casamento. A mãe de Jesus estava lá, mas Jesus e os discípulos não estavam. Só para você entender. Aí, irmãos, acabou que o vinho. Jesus chegou, a mãe dele chega para ele e fala assim: meu filho, o vinho acabou. O que Jesus fez com a água? Transformou ele, para a gente encurtar a conversa, em vinho. Ou seja, quando acabava o vinho, é como se tivesse saído a alegria. Se não tivesse vinho, se a festa acabasse sem vinho, eles entendiam, os judeus entendiam, que ia faltar alegria na casa deles, no casamento. Mas quando Jesus transformou aquela água em vinho, ele trouxe novamente a verdadeira alegria, porque Jesus é a própria alegria. Aleluia! Deposita Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança, lá no teu serviço. Não se esconda, se mostre como servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí aqui esse versículo está falando que o Senhor vai devolver a alegria. Onde faltar alegria, Ele vai trazer em abundância a alegria. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Eita Deus. Como colocar minhas finanças no altar? Com fidelidade. Meu Deus. Significa ser digno de confiança, ou seja, leal ou lealdade, agir ou atuar de maneira correta e constante. Confiança, lealdade, fidelidade, tudo tem a mesma conotação. Pastor, me mostra isso, me mostra. Fidelidade do latim fidelis. Está falando de lealdade. Você está sendo leal dentro de casa? Ou você está deixando só para sua esposa fazer as coisas? Seja leal. Fidelidade vem justamente da lealdade, um para com o outro. Pastor, você está pegando pesado. Irmão, é Bíblia, o que eu posso fazer? É a Bíblia, irmãos. Vocês estão entendendo? Os dois têm que trabalhar juntos, num só propósito, para a família. Os dois têm que andar unidos, sem ver a quem. Aí você vai estar com Deus em primeiro lugar na tua vida. Aleluia. Pastor, me mostra aqui, me mostra. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Alguém põe na versão, não sei se aí tem, na NTLH. Na versão NTLH. Essa tradução é muito boa. Né? É boa essa tradução. Isso, deixa ele mudar lá. Provérbios capítulo 3, versículo número 3.
Não abandone a lealdade. Meu Deus. E a fidelidade. Guarda-as sempre bem gravadas no coração. Sempre bem guardadas no coração. Então a lealdade tem que estar aqui dentro. Mais uma vez eu falo, coração simboliza vida na tua vida. Aquilo que a tua esposa não está vendo, aquilo que teu esposo não está vendo, Deus está. Isso é o que? Confiança. Um para com o outro. No dia que faltar confiança, irmãos, o negócio desanda. Como o pastor está falando demais. Se eu estou há 31 anos, quase 32 anos casado com minha gatinha, porque eu confio nela. E ela confia em mim. Estou dando exemplo do meu casamento. Aquilo que eu sou na igreja, eu sou em casa, sou no serviço, sou na rua, só onde vocês me verem, eu sou assim. Temos que ser transparentes, temos que ser verdadeiros, temos que ser leal, ou leais um para o outro, leal um para o outro. Aleluia. Como depositar as nossas finanças no altar? Com integridade. Com o que, irmãos? Integridade. Então, integridade. Não faça dívidas irresponsáveis. Aquela dívida que você não consegue pagar. Eita glória. Jeová só está coxando nós. Aleluia. Olha só. Ter vida financeira limpa e coerente com a fé. O que é fé? A Bíblia dá uma receita para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o livre fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Exercite a fé com integridade. Porque a própria Bíblia afirma que a fé sem obras ela é o quê? Morta. A fé sem ação humana, ela torna-se vã, torna-se o quê? Nula, não serve para nada. Mas quando você exercita essa fé, você alcança o teu objetivo. O que você desejar, Deus te dá. Do jeito que você quer, até a cor, Ele te dá. Aleluia. Provérbios capítulo 28, verso 18. Provérbios 28, 18. Vamos ler lá? Provérbios 28, 18. Quem é? Quem não? Ajuda aí. Tem? Mas quem é? Logo fracassa. Deus do céu, meu Deus, essa Bíblia está pegando pesado. Vamos falar. Essa versão aí é né? TLH, né? Volta para outra agora, por favor. Não, pode deixar aí. Eu vou nessa aqui, ó. Provérbios 28, 18. Afirma que quem anda com integridade será salvo. Será o que, irmãos? Salvo. O que é salvo, irmãos? Vou no original mais uma vez. Salvo, salvação do latim salvar. O que significa isso? Salvação, aí salvo, está falando de libertação. Você vai ser liberto. Você vai ser livre de todo bombardeio que as pessoas jogam em cima de você, que o adversário joga em cima de você. Você vai estar livre disso, por quê? Porque Deus vai ser o teu escudo.
a tua arma de defesa. Quando fala de escudo, fala arma de defesa, arma de proteção. É por isso que aqueles homens andavam com aquelas armaduras, com aquelas espadas. Aí quando o inimigo vinha dar uma espadada nele, ele colocava o escudo. Servia de quê? Proteção. O escudo teu é o quê? Palavra de Deus. Eita Deus! Louvado seja Deus. Fernando, para esse relógio, por favor. Ah, Deus amado. Eu coloquei uma observação aqui, irmãos, para você pensar. Observação é minha, tá? Ó, a honestidade e a integridade trazem segurança e salvação, ao passo que a desonestidade e a perversidade levam à ruína e ao fracasso repetindo. Irmãos, quando falta integridade, quando falta honestidade, irmãos, logo vem o fracasso. Tem gente que está enganando as pessoas. Deus está comigo, não sei o que, dá glória a Deus, dá aleluia. Quando de repente parece que começa a puxar o tapete, começa a faltar as coisas. Por quê? Porque você não está sendo sincero para com Deus. Você não está sendo sincero lá na tua casa. Você não está sendo sincero na igreja. Meu Deus. Aleluia. Como colocar as nossas finanças no altar? Com generosidade. O que é generosidade? Bondade. Aleluia. Entenda uma coisa: doar não é perder, é semear. Eita Deus. A generosidade abre portas e abençoa vidas. A bondade, ela abre portas e abençoa vidas. Não critique essas pessoas que estão aí fora. Talvez ela não teve a oportunidade que você tem hoje de poder estar ouvindo uma mensagem dessa, um ensino desse. Quantas vezes você anda na rua, você vê homens indo no cesto do lixo pegar comidas estragadas ou que sobra e vai lá, põe na sua boca para poder comer. Pelo menos os que eu já vi, irmãos, a gente olha assim, quando o cabra abre a boca, tem os dentes perfeitos. Como é que pode? É Deus que guarda. Você tem que entender que existe pessoa doida, e existe pessoas amalucadas. Doida e malucada não é a mesma coisa não, irmãos. Tem diferença. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. Irmão, se a pessoa for doida, você pode pegar o carro assim em direção a ela. Se ela sair do meio, ela não é doida, é amalucada. Ele não é doido quando morreu, é amalucado. Se finge ou finge que é doido. Ou vocês nunca viram pessoas assim? Já vi demais, viu? Já vi demais. É um moreno? É, mas você quer todo mundo. Lá perto onde você mora, ali? É, só que aí o povo falando que era doido, a roda não tem parado. Tá vendo? Não é doido não. É doido não. Passei agora por ele. Agora por ele. Irmãos, olha que providência. Eu estava vindo, vinha uma senhora com duas meninas. E ele atravessou a rua, naquela parte do bosque, sabe? Do bosque vindo para cá. Perto do ponto de ônibus. Isso aqui faz reta assim, perto do ponto de ônibus. Aí ele ia em direção a essa mulher, aquelas meninas. Irmão, você acredita que o meu carro apagou bem? Eu estava do lado de cá, era do lado de lá. O carro apagou. Aí eu acho que ele
assustado porque o carro parou, ele pegou, atravessou a rua, foi embora, e a menina foi. A mulher não tinha nem percebido que tinha um cara seguindo ela. Sabe lá o que aquele cara queria fazer com aquela mulher ou com aquelas duas crianças, duas meninas? Mandei o carro, quebrou lá. Eu nunca vi um trem desse, não foi, meu gatinho? Irmãos, eu não sei se aquela mulher é crente, mas que Deus entrou com providência na vida dela é tudo. Aleluia! Glória a Deus. Qual a diferença de aleluia para aleluias? Vocês sabem? Para Deus a gente fala aleluia ou aleluias? Aleluia. Sem o S. Isso. Por quê? Simboliza Deus. aleluia. Aleluia. Somente Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e te dá o fôlego de vida. É Ele que deve estar em primeiro lugar na tua vida, no teu ministério, na tua casa, lá no teu serviço. É Ele. Eu tive um vice-pastor lá no Caiçara, que ele trabalhava no carro forte. Ele era supervisor do carro forte. E aí ele sempre desejou dirigir igreja, só que a mulher dele não. Aí, irmãos, passou por um procedimento cirúrgico no coração. Irmãos, eu ia lá todos os dias. Foi um mês e pouco, não foi minha gatinha lá? 2 meses, né? Eu ia lá todos os dias, irmão. Os médicos falaram, não tem jeito. Não vai, não tem jeito. Ela chegava, chorava, ela não poderia chorar na frente dele. Mas ela chorava na frente da pastora, da minha gatinha, e de mim. E eu ia lá todos os dias. Acho que o povo já estava até enjoado de mim. Lá no São Francisco. Aleluia. Orando, ia lá, não tem jeito. Fez a cirurgia. Eram 4 que fez cirurgia, ele mais 3. 5, né? 4 morreu. Só ficou ele. Aleluia, glória a Deus. Hoje ele dirige a igreja lá de Palmeiras de Goiás. Já esteve aqui uma vez no meu aniversário. A mulher que não queria hoje está lá abraçada com as ovelhas. Irmãos, Deus sabe o que faz. Aí ele disse, mas não foi mandado embora, não sei o quê. Minha gatinha, não, vai abrir outra porta para você. Eu falei assim, olha, quando Deus fecha uma porta, ele vai abrir outra muito maior. Aquilo que estava ganhando no serviço dele, Deus supriu na igreja. Está lá, irmão. Deus faz isso. 8,50. Será que você está sendo mordomo mesmo? Está cuidando daquilo que pertence ao Senhor? Aleluia. Quando fala de generosidade, você vai lá para o livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Pastor, por que o senhor fala 2ª carta aos Coríntios e não 2ª Coríntios? Porque a igreja de Corinto era a igreja o quê? Grega. Então a cidade de Corinto era uma cidade o quê? Grega. Quem sabia disso? Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que a gente fala, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Põe lá comigo, por favor. Nem tem legalmente, pode deixar aí. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco o quê? Ceifará. Aquele que semeia com generosidade, em generosidade o quê? Ceifará, ou seja, colherá. Quando você fala que está fazendo com generosidade, você está falando com bondade, seja bom, a tempo e a fora de tempo. Não olhe a classe social da pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa rica, mas tem dia que não tem. Não coloca 10 reais, não.
R$50 para pôr combustível no carro para andar. Isso acontece, irmãos. Tem dia que você olha para um lado, olha para o outro. Cadê o gás? Acabou o gás. O que você faz? Se tem energia, vai para aquela panela elétrica e faz alguma coisa. E se não tem energia, como é que vai? É sério isso, hein? Irmãos, teve um dia que eu fui pregar na igreja lá no Costa Paranhos, quando eu fazia parte aí dos pregadores de Goiás. E aí, irmãos, eu estava lá pregando, só que eu fui para lá, irmãos, eu não tinha creme dental para escovar os dentes. Aí, irmão, eu vi lá no balaio do lixo do banheiro, bichinha toda enroladinha assim, ó. Irmãos, eu peguei ela, fui lá e peguei lá. Você acha que vai limpar? Aí eu peguei a escova, o cabo da escova, comecei a fazer assim, ó. Aí sobrou um pouquinho. Aí eu peguei, com aquele pouquinho que eu reverei, fui pregar. Eita Deus. Até isso a gente já passou. No final do culto, estava orando pelos irmãos. Aí a pastora aqui falou assim: pastor, então eu posso orar com o senhor? Pode. Ela falou assim: olha, eu te vejo em uma grande igreja e o povo vai estar te esperando lá. Irmãos, pouco tempo fui dirigir a igreja do Jardim Repouso, igreja grande. Até os bancos Deus tinha mostrado que negativo, tortinho, não tinha nada, quase ninguém. Os bancos todos. Aí eu fui na igreja, fui começando a crescer, chegar gente, fui lá na sede, conversei com o pastor Fabiano, falei assim: pastor Fabiano, eu necessito de 200 cadeiras brancas. Eu fui esperto, eu já sei como que faz, né? Ele falou assim: olha, 200 não tem não, mas eu posso te ceder 100, glória a Deus. Você deu para mim 100 cadeiras brancas, recebi 50% daquilo que eu pensei, mas eu sabia que ia ser 100. Você joga sempre um pouco mais para vir coisa boa, né, irmão? Aleluia! Irmãos, pouco tempo depois, tiramos aquelas cadeiras brancas, encheu a igreja. Hoje virou uma realidade de igreja Repouso. As poltronas lindas, deixamos lá, tudo bem organizado. E aqui não vai ser diferente não, irmãos. No nome de Jesus, o meu desejo futuramente é trocar a cor dessas poltronas. Quando for inaugurar essa igreja aqui, vai ser tudo novo. Velho vai ser só eu. Resta tudo novo. Eu gosto de menos tempo. 8h56. Olha, amanhã não tem nada da igreja, mas eu vou estar por aqui, comigo, minha gatinha, tá? Vou estar visitando. Tem um culto